Olá! Vamos falar de uma coisa que já está em todo lugar no trabalho, a inteligência artificial. Só que, ao mesmo tempo que ela ajuda a gente a otimizar um monte de coisa, ela também abre umas brechas de segurança bem complicadas. Então, a ideia aqui é a gente mergulhar num guia prático para usar a IA do jeito certo, de forma segura, protegendo o que é mais valioso para qualquer empresa, a informação. E aí a gente chega na pergunta de US$ 1 milhão, né? A IA no trabalho. Ela é uma mão na roda ou um baita risco? A verdade, não é uma coisa ou outra. É as duas ao mesmo tempo. E o pulo do gato é justamente entender esse jogo duplo. Só assim dá pra gente pegar todos os benefícios, que são incríveis, sem cair nas armadilhas de segurança e privacidade que, olha, podem ser um desastre. Vamos colocar isso na balança para ficar bem claro. De um lado, a gente tem a otimização. Pensa só, processos que demoravam dias, agora resolvidos em minutos. É fantástico. Mas, do outro lado, está o risco. E é um risco real. Um único comando, um único prompt escrito sem pensar, pode vazar segredos da empresa, dados de clientes, tudo. Então, o grande desafio é esse. Como é que a gente aproveita essa inovação toda, sem ser negligente e pagar um preço altíssimo por isso? Ok, para a gente começar a diminuir esses riscos, o foco tem que ser um só: os dados. Não importa se são dados da própria empresa ou de clientes. Hoje em dia, eles são o bem mais precioso. E claro, por serem tão valiosos, são o alvo número 1. A proteção aqui tem que ser máxima, sem discussão. A primeira barreira de proteção é saber o que jamais fazer. Vamos lá, são regras de ouro. Regra número 1. Nada de compartilhar dados sigilosos. Credenciais, informações internas, dados de clientes, esquece. Muitas IAs guardam essas conversas, viu? Regra 2. Nem pensar em subir arquivos com dados pessoais de ninguém. Isso pode dar um problema gigantesco com leis de privacidade. E a terceira, que é super importante. Se a ferramenta permitir, desative a opção que usa seus dados para treinar o modelo. Isso é crucial para garantir que as informações que a gente insere ali não vão parar no cérebro da IA para ser usada por outras pessoas. E agora vem um ponto que, sinceramente, dá até um arrepio e muita gente não se liga nisso. O problema não é só alguém invadir a conta. Pensa bem, se alguém rouba suas credenciais, essa pessoa não ganha só o acesso, ela ganha acesso a todo o seu histórico de conversas. É como se a pessoa pegasse um diário secreto da empresa, cheio de informações sigilosas, estratégias, tudo. O estrago pode ser enorme. Beleza, então já sabemos o que não fazer com os dados. Agora, vamos subir um degrau. A proteção também passa por fazer escolhas inteligentes, sabe? Isso vale tanto para escolher as ferramentas de IA que a gente vai usar, quanto para os nossos hábitos de segurança no dia a dia. Na hora de escolher uma ferramenta de IA, não dá para ser num impulso. Tem que ser uma escolha cuidadosa. Primeiro passo: leia as políticas de privacidade. Sim, é chato, mas é essencial para saber o que eles fazem com os dados. Segundo, dê preferência para ferramentas que dão controle, como a opção de apagar o histórico. E terceiro, uma regra que vale para tudo na vida digital. Nunca, mas nunca mesmo, misture contas pessoais com as do trabalho. Manter essa separação é uma barreira de proteção fundamental. E falando em hábitos, eles são absolutamente cruciais. A IA virou a moda do momento. E adivinha quem apareceu? Os golpistas. Então tem que ficar de olho vivo. Sites falsos, aplicativos que ninguém conhece, extensões de navegador suspeitas, tudo isso é isca para roubar dados. A dica aqui é simples, mas poderosa. Sempre confira a URL, o endereço do site, antes de qualquer coisa. E claro, mantenha tudo sempre atualizado. As atualizações corrigem falhas de segurança. E tem uma coisa que nem deveria ser discutida, deveria ser padrão em tudo. Senhas fortes e, mais importante ainda, a autenticação de 2 fatores, o famoso 2FA. Ativar isso é como colocar uma segunda fechadura na porta. É uma camada extra de segurança que é, de longe, uma das coisas mais eficientes para impedir que alguém invada uma conta. Mas olha só, não adianta nada uma pessoa fazer tudo isso certinho se o resto da equipe não estiver na mesma página. A segurança com IA não é um esforço individual. Para funcionar de verdade, ela tem que fazer parte da cultura da empresa. Tem que ser um trabalho de todo mundo, um esforço coletivo. E como é que se cria essa cultura? O ponto de partida é ter políticas internas de IA bem claras. Pensa nisso como se fosse um manual de regras do jogo para todo mundo. Um documento que diz, preto no branco, o que pode e o que não pode fazer com IA dentro da empresa. Assim não tem desculpa, todo mundo fica aliado. Então, os pilares para essa cultura segura são treinar a equipe e ter essas políticas claras. Mas tem um terceiro pilar, que é, importantíssimo: a validação humana. As IAs, às vezes, alucinam. É o termo que usam quando elas inventam informações do nada, mas com uma cara de certeza que engana qualquer um.
Confiar cegamente num dado que a IA gerou sem checar pode levar a decisões completamente erradas. Então, a revisão humana não é uma opção, é uma obrigação. No final das contas, o resumo da ópera é um só. Segurança começa com conhecimento. Quando a gente cria hábitos seguros e compartilha o que sabe, a gente não está protegendo só planilhas e documentos. A gente está protegendo a equipe, a empresa inteira. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. A IA está evoluindo numa velocidade absurda, né? A pergunta que fica no ar é: será que as empresas, as organizações, estão mesmo preparadas para esse futuro? Para usar todo esse poder de forma segura? A hora de se preparar, de construir essa base, é agora.